Também? Bom, pessoal, dando sequência aí à agenda, vamos ter um painel de discussão aí de 30 minutos, onde a gente vai ter a oportunidade de fazer perguntas aí para os palestrantes. O público também pode fazer perguntas através do QR Code que vai ser colocado na tela aí ao longo da apresentação. Então, fiquem à vontade aí para enviar perguntas. Estou conectado aí às perguntas, então eu vou recebê-las aqui no celular, tá bom? Acho que eu queria abrir aqui a discussão, mandando uma pergunta aqui para Vanessa. Vanessa, bom dia. Obrigado pela apresentação, excelente. Acho que primeiro acho muito bacana, né, ver uma instituição do tamanho do Itaú, um player incumbente tão relevante aí no mercado brasileiro, participando dessa revolução, né, e efetivamente lançando um produto e trazendo para a realidade aí uma linha de negócio que utiliza blockchain, né, e que realmente valida que essa é uma revolução real, né, que isso realmente é um movimento que veio para ficar. E a pergunta está em linha com isso e queria entender um pouco melhor como é que vai funcionar a plataforma em termos de modelo de negócio. Dado que hoje o Itaú é um participante do mercado, né, e durante a tua apresentação você falou que haverá dentro da linha de negócio também prestação de serviço para outras instituições financeiras, né? Então, como funciona essa questão de ser prestador de serviço e, ao mesmo tempo, um participante do mercado, né? Então, como vai funcionar essa questão aí do conflito entre prestar serviços e ser participante ao mesmo tempo? Como é que vocês estão enxergando isso? Obrigada pela pergunta. Só recapitulando, né? Então, o que a gente está desenvolvendo, né, ele estrutura e permite com que a gente venda nos nossos canais, né, os nossos tokens e a plataforma como um serviço. Eu não acho que tem um conflito. Eu acho que é uma outra forma de você monetizar, né, uma plataforma e trazer mais participantes para o mercado, né? A gente investiu um grande tempo estudando a tecnologia e criando essa plataforma para trazer realmente segurança, né, para o mercado financeiro. A gente entende que, obviamente, a gente errando, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né, por ser realmente o Itaú e pelo alcance da nossa imagem, né, se a gente faz alguma coisa errada, a gente pode atrasar, né, a implementação desse tipo de produto no mercado, né, então é uma responsabilidade grande. Então eu entendo que ter essa plataforma como serviço vai permitir com que outros que não investiram, né, talvez nessa tecnologia, né, e possam trabalhar muito mais na estruturação, né, e não tenham que investir nessa plataforma. Então é uma forma de você trazer mais parceiros, né, para esse novo mercado, para esse novo tipo de serviço, de produto. Bacana. Daniel, a segunda pergunta aqui é relacionada aí à atuação da Liqui, né? Então, parabéns aí pela apresentação. Acho muito interessante as inovações que vocês estão trazendo para o mercado. Acho que dentro desse ambiente aí de inovação, né, a gente sempre lida aí com essa questão regulatória, né? Então, você falou um pouco sobre isso na tua apresentação, né, sobre esses desafios de inovar. Acho que a Vanessa cobriu um pouco isso, né? Eu mesmo falei um pouco sobre o sandbox regulatório da CVM. Como é que você está vendo a evolução dentro da realidade brasileira, né? Especificamente no mercado de atuação da Liqui, da parte regulatória, né? Então, a gente vê aí um ambiente tecnológico muito pujante, um ambiente de novos produtos também sendo lançados. Como é que você vê a evolução também dos reguladores nos últimos anos aí? Obrigado, Fernando. Eu acho que eu posso falar um pouco da experiência que eu tive com o regulador nesse 1 ano de LIC, das interações que eu tive com o regulador e com o mercado, né? Há 1 mês e meio atrás, ou 2 meses, eu estava aí no Rio de Janeiro, estava na sede da CVM, conversando com alguns diretores sobre as operações da LIC. E aí eu escutei deles dizendo que a tokenização e o blockchain, essa nova infraestrutura, na visão deles também, é uma realidade que não tem volta e que não é se
quando, né? E é muito bom ouvir do regulador algo nesse sentido. Mas a gente sabe que a inovação ela não acontece no regulador também, né? Olhando o passado aí de tantas inovações, ela também não vai acontecer lá dentro da CVM ou do Banco Central. Ela vai chegar até lá, toda essa inovação, mas não vai acontecer lá. Então, acho que o papel de startups, o papel do Itaú, como você bem mencionou, pelo peso do Itaú no mercado e de outras empresas, é fundamental para empurrar o regulador a acelerar essas mudanças nas normas. Então, a próprio sandbox, que eu acho muito positivo, mas o sandbox sozinho não é eficiente. É muito bom para quem está no sandbox testar novos modelos, desde que ele tenha um modelo velho mundo funcionando, né? É o caso da Vortex. Ela continua faturando o velho mundo e fica testando por 1, 2, 3 anos o novo mundo. No caso das startups, a gente não tem o velho mundo para gerar receita para o negócio. A gente precisa fazer o novo mundo acontecer e acontecer rápido. Mas o sandbox é extremamente importante, porque uma hora isso vai acabar se juntando lá na frente, né? Então, eu acho que a gente está em um momento super positivo, regulador aberto para isso, o mercado testando, validando, criando. Ali que ela tem, para finalizar aqui minha resposta, ela tem duas agendas, Fernando. Uma a curto prazo, onde eu preciso tokenizar, eu preciso distribuir e eu preciso validar se essa tecnologia toda que a gente está falando aqui faz sentido. Não é puramente um hype e um FOMO. E aí é uma agenda de curto prazo. E isso não posso trabalhar com o regulador, né? Mas eu tenho uma agenda de médio e longo prazo, junto com o Itaú, junto com o Banco Modal, junto com o Oliveira Trust, players regulados, junto com a CVM, é como se fosse quase um sandbox privado, onde a LIC também está levando tecnologia, inovação e discutindo modelos, mudanças, né? Só que são agendas de médio e longo prazo, são agendas semanais, eu estou aí há 4, 5, 6 meses, estou no projeto com o Modal quase desde que a LIC nasceu, 1 ano, né? Mas é tão importante quanto a de curto prazo. E a agenda da Vortex, da Itaú Digital Assets, da Hathor e todos os outros também são importantes porque acabam empurrando essa inovação. E a inovação não vai vir de um player só. Não vai vir da LIC, não vai vir só do Itaú, não vai vir só da Vortex. Ela vai vir de um conjunto de empreendedores e empresas que vão empurrar e validar tudo isso ao mercado. Bacana. Leandro, tem uma pergunta aqui para você, assim, veio do público um pouco mais ligado a essa parte técnica, né? Acho que alguns participantes ouviram ao longo das apresentações falar sobre blockchain pública e blockchain permissionada. Se puder falar um pouquinho melhor aí, explicar um pouco melhor sobre essas principais diferenças entre esses tipos de blockchain, vantagens e desvantagens, como funcionam, explicar um pouco melhor qual a diferença entre uma tokenização e esses tipos de blockchain, por favor. Bom, pessoal, a ideia de blockchain é justamente a ideia do registro público, né? Quando você traz a ideia de registrar aquilo, né, de uma forma aberta, você está gerando uma plataforma onde qualquer um pode ter acesso, qualquer um pode, né, ver aquilo acontecendo. Quando a gente começa a falar de blockchain privada, né, eu acho que já está caindo num outro tipo de tecnologia, que é a DLT. Né? Você tem uma coisa que é uma arquitetura distribuída, né, mas a descentralização que a blockchain, né, que a ideia da blockchain traz, ela já começa a se perder. Porque você tem pontos centrais, né, de autoridade ali. Então, quando a gente está falando principalmente de mercado financeiro, né, você tem muita informação que é sensível, né, é confidencial. Você não pode simplesmente colocar isso de forma pública. E é aí que começam a ter os casos, né, de privacidade. Você consegue ter uma camada de privacidade na blockchain pública. Agora, você criar esse mecanismo, né, privado e querer, desculpa, chamar de blockchain, né, eu acho que foge um pouco da ideia do conceito. Eu acho que é mais fácil para as pessoas entenderem chamar de blockchain privada, né, mas a ideia de blockchain é o permissionless, né, é aberto. Né, a ideia de centralização não é um monte de computador espalhado, né,
distribuído em cantos diferentes, em redes diferentes do mundo, mas sim uma ideia de distribuição de consenso, né? De decisão. Quando você coloca isso no ambiente privado, né, por mais que a gente tenha projetos nisso também, eu acho que é mais uma questão de nomenclatura, né, de nome que a gente dá, você cria um mecanismo de... mais um point of authority, né? Você está ali criando regras numa rede fechada que a gente chama de blockchain, mas, na verdade, tem um outro nome, é DLT. Né? Então, do ponto de vista tecnológico, não sei, é um pouco confuso, né? Mas... e a própria blockchain hoje, em muitos casos, ela não faz nenhum sentido ser usada, sendo bem... Né? Eu acho que ela vem como uma tecnologia, e como toda tecnologia nova, ela traz aquele componente de inovação e busca justamente levar para que as pessoas, né, de um modo em geral, possam ter criatividade e gerar uma inovação em cima daquilo. Tá? A arquitetura da blockchain como tecnologia no ambiente privado tem algumas vantagens em relação, de repente, a outros tipos de bases de dados? Sim, tem, porque você consegue implementar e você consegue criar aplicações de uma forma muito mais, eu não gosto de dizer fácil, né, mas muito mais flexível do que, de repente, em outros tipos de tecnologia, em outras soluções. Né? Imagina você levar o conceito de DeFi para dentro do ambiente de banco. Né? E aí a gente volta um pouco naquela ideia da experiência. Né? Se eu falar para minha mãe hoje, que por mais que saiba mexer um pouco no computador e tal, baixar uma MetaMask, instalar no browser, né? Para entrar no Exchange e comprar alguma coisa e mandar para... Cara, esquece. Né? Agora, todo mundo aqui já está acostumado a usar o aplicativo do banco. Né? Se ali atrás, que já é um dinheiro digital, tem blockchain, não tem blockchain, se você está comprando um token ou fazendo um investimento, sinceramente, pouco importa, assim, não tem uma relevância prática, né? Além do hype, né? Que até o Daniel falou, de falar, não, olha, esse é blockchain, esse é tokenização. No fim do dia, é uma opção de investimento, né? Se você tokeniza, às vezes, um investimento, um papel, você consegue, por exemplo, colateralizar isso muito mais rápido para, de repente, pegar um empréstimo dentro do banco. Né? Imagina no ponto de vista de pequenas e médias empresas. Você consegue tokenizar ativos ali que essas empresas têm. E ela precisa gerar um caixa, um capital de giro, criar ter um empréstimo para comprar um equipamento. Dentro da plataforma do banco, numa blockchain privada, numa DLT, o que seja, está resolvendo o problema. Então, eu acho que o grande negócio é isso. Não fica muito naquela bandeira também de isso não pode, isso não é legal. Mas está resolvendo. Né? Eu acho que o grande lance hoje também tem muita gente querendo fazer muita coisa que você não está resolvendo nada novo. Né? Aquilo já está resolvido em outro tipo de banco de dados, em outra tecnologia. O que você resolve realmente implementando a blockchain? O que você consegue extrapolar dali? Né? O que é fácil de novo, flexível, né? Para você desenvolver. Então, eu acho que no ambiente privado vem muito isso, trazer a lição do público, né, o que a descentralização traz na construção de comunidades, na construção de aplicações, né, descentralizadas. A gente fala muito de Web3, né, o que esse modelo de Web3, que é a camada de aplicação, traz para dentro da parte permissionada, né, que você pode ganhar agilidade, você pode ganhar velocidade, você pode desburocratizar, você pode reduzir custo de auditoria, né, reduzir, ter uma governança mais transparente também, e por aí vai. Eu acho que é por aí. Eu não sei se ficou claro, porque ainda é tudo meio, né, a história do Big Data antigamente, né? Nessa linha surge uma pergunta aqui, Antonieta, relacionada a essa parte de descentralização e controle de Estado soberano, né? Então, tem um participante que pergunta aqui como é que essa questão de como o controle do Estado, né, pode acontecer caso você tenha aí uma digitalização de ativos muito relacionada a moedas, né? Como é que isso muda com essa digitalização do dinheiro? Eu acho que isso
enfim, é um grande... Não é chato usar essa palavra desafio, porque a gente usa para tudo, mas é um desafio enorme, né? Quer dizer, o Estado também tem que ser mestre da tecnologia, né? Tem que dominar a tecnologia para poder chegar perto de qualquer controle e de qualquer regulação. Então, todos vocês que já têm contato, né, com o regulador, com a CVM, ou enfim, eu acho que tem que ser criados certamente novos entes, né, estatais para esse controle, para essa regulação. Eu acho que é absolutamente fundamental que sejam criados. Me assusta um pouco, e aí, de novo, desculpa se isso é muito antiquado, mas me assusta pensar num sistema financeiro completamente desregulado. Quando vocês estavam falando de colateralização, Paralelepípedo, né? paralelepípedo, exatamente. Tudo bem, já foi mais de 10 anos, são 14 anos agora, mas não dá para a gente não pensar na crise financeira de 2008, né? Enfim, que não tinha nada disso ainda, e que, na qual, né, o sistema financeiro foi capaz de criar um monte de novos instrumentos, novos ativos, e passando ao largo da regulação. Então, eu acho que é fundamental que a gente tenha. E o Estado tem que investir em ciência e tecnologia, enfim, dentro das suas entidades, dentro da CVM, seja lá o que for, ou criar outras coisas, Ambima, dentro, enfim, criar outras agências, mas não, eu acho que não, o mundo vai para isso, evidentemente, né? E é isso, eu adorei como você explicou, que sua mãe usa o aplicativo do banco, mas, enfim, ela não precisa saber o que está lá atrás. Mas uma coisa que eu acho absolutamente fundamental, e estava comentando desde ontem com a minha amiga e colega, né, Andrea Hoffmann, que a gente participa junto desse debate sobre crises, né, na rede Jean Monnet, financiada pela Comissão Europeia, o fato de que isso que nos assusta, o fato de que isso está sendo tão pouco discutido pela sociedade. E uma série de coisas que a gente falou aqui desde ontem, eu acho que, eu chutaria que 98% da população brasileira nunca ouviu falar, ou talvez menos. Então, eu acho que isso é função do Estado também fazer essa educação. E de vocês todos, do ECOA, vocês todos que têm essa formação tecnológica, disseminar esse debate. Eu acho crucial. Bacana. Obrigada. Vanessa, teve uma pergunta que surgiu aqui, eu achei uma parte super interessante da tua apresentação, né, quando você falou um pouco sobre os tipos de tokens, né, que vão estar cobertos aí pela plataforma do Digital Assets. E aí você falou um pouquinho sobre NFT e outros tipos de tokens, né? Então, são tokens que não são muito comuns, né, muito usuais hoje no mundo do financeiro, né? E uma das utilidades, né, da tokenização é criar representação digital de ativos que não são tão convencionais hoje, né? Então, a gente vê hoje, o Daniel até falou um pouquinho sobre isso dentro do roadmap da Liquid, tokenização de obra de arte, tokenização de fração de outros tipos de bens, etc. A gente pode esperar que vai ser uma realidade no futuro, as pessoas, os investidores, né, as pessoas físicas, os clientes do banco, etc., começarem a ter acesso a novos tipos de ativo que hoje não têm acesso em função da dificuldade de criar veículos de investimento ou da complexidade hoje da regulação do mercado de capitais. Você acha que a tokenização vai facilitar esse acesso a novos tipos de investimento ou novos tipos de ativo? Com certeza. Eu entendo que esse mercado está só começando, né? Então, como eu falei, a gente inicia olhando, né, quais são os produtos, o que a gente consegue fazer mediante o ambiente regulatório, né, atual e a demanda do cliente, né? Então, se o cliente estiver demandando, né, uma exposição a obras de arte, a fan token, né, se a gente vê que isso realmente é relevante para o nosso cliente, vamos estudar, né, e colocar isso na nossa plataforma.
né? O grande objetivo aqui é atender aquilo que o cliente precisa, né? Em relação à forma, né, quando a gente vai distribuir esse token, né, não existe só o canal do Itaú, né, a gente entende que com a evolução da tecnologia, a evolução desse mercado, né, ele vai te dar mais acessibilidade, né, então hoje o mercado ele funciona, né, no horário comercial, né, e a gente sabe que essa parte toda de criptomoedas não, né, já é um mercado global 24/7, né. Eu imagino que no futuro o mundo financeiro também vai caminhar para isso. Bacana. O que a gente Isso pode responde essa esperar? Eu pergunta. vou fazer essa pergunta aí para você e para o Daniel também, né? O que a gente pode esperar de inovação aí? Dá um pouco de spoiler aí para os participantes aqui. O que a gente pode esperar de inovação? O que está por vir? Assim, o que são os ativos, as classes de ativos ou os tipos de ativo que vocês acham que são mais promissores ou que tendem a se encaixar melhor aí nessa nova tendência? Bom, posso começar, né? Eu entendo que, bom, a própria Vortex, né, começou já nessa parte de debêntures, né? Eu entendo que dá acesso, né, ao cliente a esse tipo de produto. Isso é bastante importante. Eu acho que tem muitos produtos que hoje, como eu falei, estão restritos à alta renda, e a gente precisava começar por esse tipo de produto, né, para dar também para o cliente, né, do varejo a exposição, né, um investimento alternativo, né, e com uma taxa de remuneração mais interessante. Entendo que outros ativos, né, como o mercado imobiliário, hoje ele tem uma restrição também, né? Você até tem alguns fundos imobiliários, mas não é alguma coisa muito comum para você poder investir, né? Então, você ter exposição a esse risco, pô, eu queria ter um pedaço, né, de um apartamento na Faria Lima, ou numa empresa na Faria Lima, né? Eu entendo que isso no futuro vai ser possível, né? A gente está estudando qual é a melhor forma de dar essa exposição para o nosso cliente desses bens que também são indivisíveis. Tá? A gente tem um roadmap já de mais de 25 produtos e a gente está estudando qual é a melhor forma, né, dentro do mercado, de novo, dentro do mercado regulado, né, como é que isso consegue ser distribuído, né, nesse prazo, né? Essa plataforma ela é nova, né? Então até o final do ano eu espero que a gente consiga distribuir para os nossos clientes também. Hoje ela está fechada, né, a clientes do banco mais funcionários, né? Porque a gente está testando também como funciona, a gente está testando como é que integra nos sistemas legados do banco, né? Porque isso também existe nessa necessidade de integração com a plataforma, com outras plataformas do Itaú, né? Mas eu acho que tem um caminho grande aí de exposição para qualquer outro tipo de ativo. Né, os ativos que a gente tem hoje no banco mais fracionalizados, né, para outros canais e outros tipos de cliente, e outros ativos como imobiliário, né, é um exemplo que eu acredito, obra de arte, né, se for uma demanda do cliente, a gente achar que isso é relevante para o nosso cliente, por que não disponibilizar esse tipo de ativo também para o nosso cliente? Daniel, quer complementar? Fernanda, eu só, do lado da LIC aqui, a gente vem distribuindo e tokenizando mais o mercado de recebíveis. Então, acho que quem tiver curiosidade de entrar ali na lic.com.br, vão ver alguns ativos. E muitos daqueles ativos o investidor não tem acesso hoje, não daquela forma, não com aquele retorno. E por que o retorno às vezes é melhor, né? Porque a gente está falando de desintermediação. A gente está removendo intermediários que ficam com spread e que a tecnologia vai substituí-los, né? Não é porque eles são ruins ou bons, é porque a tecnologia ela vem para tornar as operações cada vez mais eficientes em todos os mercados que a gente pode olhar, né? E aí acaba, quando a tecnologia ela entra no mercado, ela acaba valorizando a quem de fato interessa. No mercado de capitais, na minha visão, quem é os players mais importantes? O dono do dinheiro, o investidor, e o dono do ativo. Tudo que está entre esses dois são intermediários. E o que a tecnologia puder remover para entregar mais valor para o dono do dinheiro e mais valor para o dono do ativo, eu acho que aí ela, de fato, entrega valor para aquele ecossistema. Então, assim, de ativos a gente vem trabalhando com esses recebíveis, mas eu acho que além de ativos, o grande impacto do blockchain como infraestrutura é isso, é reconstruir os ativos atuais para que no final do dia o resultado seja esse, mais valor a quem interessa, a dono do dinheiro, o investidor, e ao dono do ativo, empresa que precisa acessar o capital, né, quando a gente está falando de mercado de capitais, e vai usar o blockchain como infraestrutura para isso.
Quando a gente fala de infraestrutura de mercado de capitais, eu acho que é quase inevitável, né, a gente pensar aí sobre o impacto desse movimento todo. Acho que no maior player de infraestrutura de mercado de capitais hoje, que é a B3, né, que é, acho que é a grande participante, né, a grande player e eu acho que grande infraestrutura comum hoje desse mercado, né. Na visão de vocês, eu acho que eu vou direcionar de novo para a Vanessa, né, qual é a sua visão em relação ao impacto de todo esse movimento a médio prazo, a longo prazo? Eu acho que não falando de B3, mas acho que falando globalmente, né? Você que está olhando essa perspectiva, essa tecnologia no âmbito global, a gente vê o nascimento das primeiras bolsas de ativos digitais globalmente, né? A SIX na Suíça, a Bechtel nos Estados Unidos e outros projetos, né, globalmente acontecendo. Como é que você vê esse impacto dessa tecnologia se desenvolvendo nesse ambiente de infraestruturas existentes, né? Como é que isso impacta as bolsas existentes e como é que você acha que vai acontecer essa migração do modelo atual para o modelo futuro? Esse é realmente um dos grandes benefícios, né, de ter essa tecnologia, porque ela consegue dar exposição, né, para o regulador e certificar para o próprio cliente, né, a veracidade dessa informação e aonde ela está, né? Então, acho que isso é um dos grandes benefícios, né? Hoje em dia, né, a gente tem uma série de participantes no mercado, né, intermediários no mercado, como o B3, né, como as registradoras, securitizadoras, né, porque as regulamentações foram criadas para proteger o cliente mediante a tecnologia que tinha disponível na época, né? Hoje, com novas tecnologias, eu entendo que a gente pode revisitar, né, as regulamentações e a forma com que a gente atua. Então, que vai ter uma grande simplificação desse mercado no futuro. Eu Fernando, gosto, se você me permitir só claro. um comentário sobre isso, rapidinho. Ano passado, é mais aquela provocação saudável, né? O ano passado eu tive uma reunião com o pessoal da B3 e eu escutei de um dos diretores, que inclusive até saiu, talvez porque ele talvez já percebeu as mudanças, e eles tinham a postura de que os encanamentos do mercado de capitais já existem e estão aí funcionando, né? Isso me chamou muita atenção, porque a gente sabe que os encanamentos eles são substituídos de tempos em tempos, em todas, né? E talvez, por isso que eu falo muito talvez, porque eu também não sei, pessoal, não tenho aqui a bola de cristal. O que eu estou fazendo é trabalhando assim como todos aqui para tentar descobrir, mas talvez o blockchain possa ser novos encanamentos desse mercado de capitais, né? Então, mas foi interessante quando ele falou isso, porque eu acredito que esses encanamentos vão ser substituídos e às vezes mais rápido do que a gente imagina, né? Porque a tecnologia, de fato, ela tem um poder de transformação em uma velocidade impressionante. Eu gosto sempre de usar uma metáfora com o e-commerce, né? Acho que o e-commerce foi talvez uma grande revolução, né, dentro do comércio, do varejo, que aconteceu aí nos anos 2000, né, no final da década de 90, acontecendo até hoje. E os players de comércio da época, né, alguns morreram e alguns se adaptaram, né, a essa realidade. Então a gente viu, por exemplo, Sears morrer, né, e a gente viu Walmart se digitalizar, mas a gente também viu novos players nascerem, né, como a Amazon, né? Então, eu acho que talvez vai acontecer algo parecido. Obviamente, não é uma comparação tão fácil de fazer, dado a regulação do mercado de capitais, mas eu acho que o que vai acabar acontecendo é algo parecido. Vai ter player morrendo, vai ter player se adaptando e vai ter player grande nascendo, né? Então, vamos ver como é que vai acontecer. Mas acho que é uma metáfora interessante, porque dentro da realidade aí da transformação tecnológica, eu acho que o e-commerce foi uma super revolução e eu acho que blockchain no mercado financeiro de capitais, eu acho que é algo comparável, né? Então, é uma metáfora que se aplica bem. Eu acho que estamos chegando aqui no final do tempo. Acho que uma última pergunta aqui que veio da plateia, eu acho que eu vou abrir para o grupo inteiro assim, comentar e tal. A gente tem uma pergunta relacionada a essa parte aí de tecnologia, né? Relacionado a blockchain como em estágio de desenvolvimento, né? É uma tecnologia de 12 anos, 13 anos. Como é que vocês veem, e aí talvez Leandro possa contribuir um pouco mais, como é que vocês veem a maturidade dessa tecnologia, né? Dado que é uma tecnologia aí recente ainda,
Como é que vocês veem a evolução disso acontecendo nos próximos anos? Eu acho que tem muita coisa para ser construída, né? Até o Daniel ele fala muito nisso, né? De revisar o que está sendo feito em outros mercados, né? E fazer de uma forma melhor, desintermediar um pouco, né? Melhorar a intermediação. Né? Eu brinco que todo mundo é anarcocapitalista até perder a chave privada, né? Da carteira. Então eu acho que todos os elementos são necessários. Você não pode querer remover, né? Você não pode querer remover o banco, você não pode querer remover o corretor, né? Você não pode querer remover, você não tem que remover ninguém agora. Na verdade, eu acho que você tem que olhar tudo como um grande ecossistema, né? E onde a gente consegue plugar todas essas peças de uma forma assim, com mais interoperabilidade, que eu acho que é o grande desafio hoje, tá? A gente está falando aí de várias redes diferentes, né? Várias tecnologias parecidas, mas com conceitos diferentes, com mecanismos diferentes, que não se falam, né? Que não se comunicam. Então, por exemplo, se o Itaú hoje resolver tokenizar algum tipo de produto lá dentro e quiser trocar numa rede intrabancária, né, de blockchains, sei lá, vamos falar de um CDB, por exemplo, não consegue. Né, não tem isso tokenizado hoje, porque cada um está usando uma rede, ninguém ainda definiu um padrão. Então, eu acho que, primeiro, essa definição de padrões, né, principalmente para o mercado mais regulado, né, eu acho que você tem vários players, mas uma hora eles vão ter que começar a se falar, ou então vai reduzindo. Né, vão ter os que vão ganhar a corrida. E do lado assim, público, né, aberto, eu acho que é uma maior aceitação dessa descentralização parcial, né? Eu acho que a evolução ela não está num aplicativo em especial, ela não está num browser novo, né? Eu também não acho que a gente está no momento Netscape, como muitos falam, acho que a gente já está lá no Mosaic, mas a gente entender como que isso funciona sem radicalizar, né? Sem ir muito aos extremos. Eu acho que é entender o uso da blockchain adaptando, né? E colocando ela num ambiente público-privado e colocando ela num ambiente público com privacidade de certas coisas, né? Todo mundo fala muito também da blockchain, mas as informações têm que ser públicas. Eu queria que levantasse a mão aqui quem já entrou no Explorer da blockchain para verificar a transação de um token depois que faz, além do Fernando. Então, poucas pessoas. Vanessa entendeu? também, né, Vanessa? Poucas pessoas. Então, quer dizer, isso está lá, não é porque está lá que todo mundo tem que entrar o tempo todo, mas se você for olhar, por exemplo, o ambiente de exchange, né, que o pessoal fala, não, mas cara, a maioria das exchanges não tem nada de blockchain rolando ali naquela tua compra e venda de Bitcoin, do que for. Né? Para fora, tem as integrações, etc. Mas aquele mecanismo ali que você está usando não tem nada diferente. Então, que nem que você comprar um telefone aí na internet. Eu acho que essa integração, esse entendimento de carteira, né? Tipo, o aplicativo do banco. Eu gosto muito de falar do aplicativo do banco, que é uma coisa que todo mundo sabe usar. Né? Todo mundo sabe operar ali, por mais complicado e chato que seja de alguns. Aquilo ali é uma carteira já. Né? Ela não precisa ser 100% descentralizada, né? A chave é minha, ninguém... Cara, abre teu histórico da localização do telefone que você vai ficar assustado. Aí depois você me conta sobre ninguém saber o que você faz. Né? Então, são essas coisas. A gente entender até que ponto é interessante anonimizar. Né? Você já tem aí esses protocolos saindo, né, o ZK, né, o Zero Knowledge, né, isso é muito interessante, quem tiver interesse estuda. São formas de você autenticar, por exemplo, os usuários sem revelar dados sensíveis. Né? Várias redes já estão começando a aplicar essas camadas de protocolo. Então, você tem muita inovação e muita coisa que vai acontecer que não está no nível de aplicação. Né? Não está nesse caminho da inovação, mas na infra. Né? Muito, eu acho que naquilo ali. Desculpa se eu falei muito, mas... Pessoal, muito obrigado, Leandro. Eu queria agradecer a participação de todos. Eu estou tomando um puxão de orelha aqui por causa do horário. Vanessa, Daniel, obrigado. Antonieta, Leandro, obrigado pela participação. Aí, foi um prazer estar nessa conversa aqui com vocês.